Olá, seguidores. No vídeo de hoje falar sobre os fundamentos de RZAT11, que é o Thiago PS, seu canal Fica Esperto. Então, já tinha bastante tempo que eu não falava sobre esse fundo aqui no canal, então aqui nesse início de ano resolvi dar uma passada aqui por alguns FIIs que tinha vários meses que eu não comentava com vocês. Então, como é um FII que eu não vou fazer vídeo com muita frequência, que nem tem tanta demanda assim por ele, vou passar aqui uma geral aqui sobre, por todos os fundamentos, né? Começando aqui pelo funcionamento do fundo. Então, RZAT11 ele tem funcionamento similar ao do RISA Terrax. Então, aqui ele basicamente ele compra o imóvel com desconto e depois ele vai recebendo o aluguel mais uma opção de recompra que ele dá para esse vendedor. Então ele recebe aqui, ó, o aluguel mais contrato de recompra, que seria parcela indexada ao IPCA. Então aqui já temos um ponto muito importante sobre a estrutura de RSAT 11, é que caso tudo aconteça conforme planejado, a gente tem aqui um caso em que o inquilino barra devedor ele recompra o imóvel pelo mesmo valor que ele pagou. Então, aqui em RSAT 11, estrutura normal, a gente não pode esperar que a gente tenha valorização imobiliária. Então, até por isso que muitas das vezes eu refiro RSAT 11 como mais um fundo de papel do que como um fundo de tijolo, né? Já que aqui a gente não pode esperar nem valorização imobiliária e nem crescimento de renda. É que essa questão da não valorização imobiliária já até teve um exemplo aqui recentemente, acho que envolvendo aqui a imóvel da Cerveja Império, né, a tal de Cidade Imperial. Ah, aqui, ó, até colocam aqui. Em outubro, o fundo concluiu a venda do imóvel localizado na Cidade Imperial pelo valor de 150 milhões de reais, equivalente ao seu custo de aquisição. Então, aqui é um caso em que provavelmente foi que em meados de 2021 e que mais de 4 anos depois ela foi vendido pelo mesmo valor. Então não dá para esperar ganho de capital. Mas, apesar de que aqui no mês de novembro o fundo ele fez uma venda aqui desse tal venda da garagem da Andorinha Transportes, em que ele obteve um ganho de capital aqui de 14 milhões de reais, foi um ganho de 2 milhões de reais, equivalente a 47 centavos por cota. Então, isso aqui foi algo não recorrente, algo que a gente não pode esperar que venha a acontecer aqui no RSAT 11, tá? Com certeza é muito bem-vindo, mas a gente não pode considerar como se esse aqui seja o normal. Outro ponto aqui importante sobre RSAT 11 é como a gente está considerando ele aqui como um fundo de papel, é a questão das garantias. É que a gente tem um ponto bem positivo que é na qual o fundo ele já está com a garantia no seu nome, né? E isso aqui proporciona uma segurança bem muito positiva nesse sentido, né? De se o devedor barra inquilino ficar inadimplente, ele perde o imóvel, né? Então, realmente, isso é uma estrutura bem forte aqui que garantir é uma palavra difícil, né? Mas é difícil aqui para o devedor ficar inadimplente com essa parcela. No entanto, já tivemos casos de inadimplência aqui sim, tá? O gestor ele não vai querer partir para a execução dessas garantias de expulsar o devedor, porque seria complicado, já que os imóveis aqui eles são de baixa liquidez, para fazer uma venda seria bem difícil, mas enfim, proporciona uma boa segurança essa estrutura. Aqui outro ponto importante que vocês têm que ter em mente sobre RZAT11 é que é a forma de distribuição de rendimentos. Ah, então, aqui, é como eu disse, o fundo ele funciona mais ou menos como um fundo de papel e ele vai distribuir tanto o IPCA como o aluguel, que no caso funcionaria como os juros.
Então aqui o rendimento dele vai variar bastante conforme o IPCA. Sendo que hoje em dia até que está bem linearizado. Antigamente ele tinha uma variação muito maior. Vocês podem ver aqui, né? Ele que época chegava para R$ 2 por cota, depois o rendimento caiu para 0,77. Então ele quer um bom fundo para se especular com essa questão da flutuação do IPCA. No entanto, no que já tem mais de um ano que o gestor ele optou aqui por fazer uma linearização desse rendimento. Então, isso aqui, para o investidor holder, até que não vai mudar nada, né? Mas para quem tem que tirar um pouco mais de valor aqui do mercado, piorou, né? De você. Aqui a gente tinha uma boa previsibilidade quando vem um bom rendimento, e acabou que isso aqui acabou atrapalhando bastante. Aqui mais um ponto importante sobre fundamentos. Então, aqui a gente tem a compra dos imóveis com desconto. Você tem que tomar cuidado que aqui a gente tem imóveis de baixíssima qualidade, tá? Baixíssima qualidade mesmo. Aqui, tem portfólio com 54% dele são de imóveis industriais. Imóvel industrial, você tem o problema de que eles são muito específicos para a empresa, né? Então ela realmente tende a não querer sair, mas se sair, você também vai ter uma dificuldade enorme de fazer essa reposição de inquilino. Então, isso aqui é um ponto bem importante que a gente precisa levar em conta. Outro ponto muito importante também é que, além dessa questão da especificidade dos imóveis, a gente tem também que me recordo são imóveis bem fraquinhos, tá? Aqui pegando uma tabela antiga dos relatórios mais antigos, uma a tabela que eles retiraram e que deixava bem claro um ponto negativo do fundo, que é o ano de construção dos imóveis. Por exemplo, tínhamos aqui três imóveis construídos aqui na década de 80, em 1980. Estamos falando aqui de imóveis com quase 50 anos de idade, 50 anos de construção. Então, esse aqui é um ponto bem negativo. Tem outros aqui de 2000, aqui alguns mais recentes, 2021, mas também tem vários imóveis aqui bem antigos, tá? Esse aqui com certeza eu vejo como negativo. Detalhe que essa informação eles retiraram depois, né? Então aqui mais uma falha de transparência, transparência que não é muito forte aqui da gestão RISA. Ok? Vamos lá sobre mais algum ponto aqui importante sobre RZAT11. Ah, aqui outro ponto que vocês devem levar em consideração que a gente tem uma taxa de performance bem pesada, tá? Bem pesada mesmo. Já teve aqui uma taxa aqui no meio do ano 2025, deve ter tido mais outra aqui em dezembro de 2025, deve fazer com que essa reserva aqui que está bem elevada dê uma queda drástica, né? A gente pode até ver isso daqui no mês de junho de 2025, com uma reserva que estava bem alta, 76 centavos de reserva, caiu aqui para 36 centavos depois do pagamento dessa taxa de performance. E o mesmo deve acontecer aqui com 59 centavos em novembro, deve cair consideravelmente aqui no mês de dezembro. Então aqui o gestor para os próximos meses ele está com uma projeção aqui de aumento de rendimento de 90 centavos para 95 centavos, mas não sei não, tá? O IPCL continua bastante amassado. Não sei se vai conseguir manter essa distribuição por nesses patamares não. Ok, deixa eu ver se tem mais algum ponto aqui importante sobre RZT11 que tem que comentar com vocês. Assim, mais um ponto importante aqui. Ah, olha, o fundo, ele tem outro problema que ele é bem concentrado também, tá? É que ele não coloca essa informação de forma direta aqui sobre a representatividade de cada inquilino, de cada imóvel para o fundo. Essa consideração realmente é um ponto aqui que deixa bastante a desejar. Acho que até fica meio difícil de calcular aqui qual que é a porcentagem
de cada inquilino aqui para o fundo. Aqui não sei se falou de mercado do imóvel. É até difícil de pegar essa informação, tá? De quanto que cada inquilino barra devedor representa aqui para o fundo. Então, vocês podem ver, são umas informações básicas que a gente não consegue obter aqui para RZ até 11. Mas provavelmente deve ser pegando aqui, ó. é, Pegar aqui esse valor de compra. A gente tem aqui esse Cidade Imperial, valor de compra de 150 milhões de reais, o fundo de 427 milhões de reais. Então aqui a gente teria quase 35% com um único inquilino barra imóvel. Então, realmente isso aqui não agrada nem um pouco nessa concentração. Com certeza não é algo positivo. Ok, então acho que esse que eu tinha para comentar com vocês, tá? Um fundo que eu não vou muito com a cara por conta dessa questão do imóvel industrial. Para mim, isso daqui pode criar um problema bem grave em determinado momento. Então é isso, peço aqui o seu like, se inscreva aqui no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima!